Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas da Inove Educação. Eu sou o professor Leonardo Mattioli e hoje, na nossa aula, nós vamos conversar sobre um dos temas mais discutidos nos últimos anos. Nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com um foco especial nas micro e pequenas empresas. Esse que é um tema que vem crescendo a cada dia aqui no nosso país e no mundo e que vai fazer a diferença na sua advocacia a partir de agora. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Mattioli, eu sou advogado e consultor em proteção de dados na Opt Consultoria em Proteção de Dados, especialista em LGPD e um completo apaixonado por direito, tecnologia e inovação. Nessa nossa aula, pessoal, nós vamos tratar de três temas importantíssimos para a sua atuação enquanto advogado e consultor em proteção de dados. Estou aqui apagando alguns rabiscos da minha tentativa anterior de gravação e nós vamos tratar nessa aula da introdução à LGPD, onde nós vamos ter um panorama geral do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, trazermos alguns conceitos importantes. No segundo bloco, nós falaremos sobre segurança da informação e dados pessoais. E por último, no nosso último bloco, lá no terceiro bloco, nós falaremos sobre medidas de segurança da informação, onde nós traremos medidas técnicas e administrativas que podem ser adotadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, certo? Então, apenas aí um pequeno apanhado geral sobre as microempresas e empresas de pequeno porte. Aqui no Brasil nós temos o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a Lei Complementar 123/2006, que define quem é microempresa e empresa de pequeno porte de acordo com o faturamento delas. Como vocês podem ver aqui, meus amigos e minhas amigas, a microempresa ela é aquela CNPJ, aquela pessoa jurídica que fatura até R$ 360 mil no ano. Enquanto a empresa de pequeno porte, ela fatura acima de R$ 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais. Então nós vemos aí que é um faturamento bastante expressivo, que beira aí quase 5 milhões de reais por ano. E por que, como nós vamos ver, há essa diferenciação entre as grandes empresas e as empresas de pequeno porte? Isso nós iremos responder no decorrer da nossa aula. Então, sem mais delongas, vamos para a introdução à LGPD. Aqui tem o meu arroba do Instagram, @Leonardo Mattioli. Então, se você quiser me seguir, tirar suas dúvidas e ter contato com mais informações voltadas à proteção de dados pessoais, basta me seguir lá no Instagram, que todos os dias nós estamos com conteúdo novo e de extrema qualidade para você. Então, @o Leonardo Mattioli no Instagram. A Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, ela tem como objetivo ser um marco regulatório sobre o tratamento de dados pessoais, tá? Aqui no Brasil, como vocês podem ver aqui, nós temos mais de 9 milhões de microempresas e empresas de pequeno porte. É isso mesmo. A maioria das empresas dos CNPJs no Brasil são microempresas e empresas de pequeno porte. E qual que é o objetivo da LGPD para essas empresas? É importante que nós destacarmos que elas não são, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é aplicável somente às microempresas e empresas de pequeno porte. Ela se aplica também a pessoas naturais que se valem de dados pessoais para fins econômicos e também para as grandes empresas.
Então, de um modo geral, ela é aplicável para todos os CNPJs e para aquelas pessoas que utilizem dados pessoais com fins econômicos, profissionais liberais, por exemplo, que atuam com o CPF, não com o CNPJ. E qual que é o objetivo da LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018? O objetivo da LGPD é a proteção dos dados pessoais por meio da adoção de medidas relacionadas à segurança da informação, governança de dados e gestão de riscos. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não tem como objetivo prejudicar a atuação das empresas. Ela não quer inviabilizar negócios. Pelo contrário, a Lei Geral de Proteção de Dados, meus amigos, ela tem como objetivo primordial, principal, garantir que, utilizando-se de dados pessoais, as empresas atuem de maneira ética, segura, clara e transparente com os titulares dos dados. Então, podem sim utilizar os dados pessoais. Nós escutamos muito que com a LGPD os negócios iriam falir, iriam quebrar, e não é verdade. Não é verdade. As empresas continuam podendo sim utilizar os dados pessoais. E as empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm condições, assim como definiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela tem normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados. Isso se inclui, inclusive, as startups e empresas de inovação. Por quê? Como nós veremos, você exigir dessas empresas que elas adotem padrões de segurança de dados, padrões de segurança da informação em níveis muito altos, podem comprometer financeiramente essas microempresas e empresas de pequeno porte de maneira significativa. Porque nós sabemos que o orçamento delas para esse tipo de situação não é o suficiente. Elas não faturam uma quantia monetária extremamente altas ou tratam dados em volume tão significativo a ponto de você exigir que elas se adequem, tenham medidas técnicas e administrativas de segurança da informação tão elevadas. E para que nós possamos compreender tudo isso, eu trouxe aqui para vocês, mas antes eu vou apagar tudo isso, porque nesse momento não está fazendo sentido nenhum dessas informações que eu coloquei aqui. Os conceitos básicos que vai poder nos guiar no nosso aprendizado aqui hoje. Nós vamos abrir aqui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e vamos ver os conceitos de dados pessoais, os conceitos de titular, o conceito de tratamento de dados e os conceitos de controlador e operador. Então, nós vamos conseguir compreender de maneira completa o que são dados pessoais, quem são os titulares de dados pessoais, o que é tratamento de dados e quem são os controladores e operadores. A Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, ali no artigo 5º, ela traz para nós, eu vou até compartilhar aqui a tela com vocês, nós vamos ver no site do Planalto o que traz a lei, os conceitos dos principais termos que são utilizados pela proteção de dados pessoais. E aqui nós podemos ver que dado pessoal, aqui no inciso 1, é toda informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, o seu dado pessoal ele não precisa estar diretamente relacionado a você. Ele pode levar à sua identificação. Já os dados pessoais sensíveis, conceituados aqui no inciso 2, ele diz respeito à sua origem racial ou étnica, à convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Pode ser um dado referente à sua saúde ou opção sexual. Pode ser um dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Por sua vez, pessoa natural, o titular de dados pessoais, né, é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Mas, professor, o que é dados pessoais? Você pode estar aí se perguntando. Dados pessoais, melhor, como eu apresentei para vocês, é toda a informação que diz respeito a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Mas como que nós sabemos o que tem relevância para o tratamento de dados? É por isso que, nesse momento, nós temos que ver o conceito de tratamento de dados que a Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, nos traz. E está aqui no inciso 10, tá? Ó, tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, bem como modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, tudo que for feito com dados pessoais é considerado um tratamento de dados e que estará resguardado pela proteção de dados pessoais, certo? Então, veja que é um rol exemplificativo. Não estamos falando aqui de um rol taxativo. Não é algo fechado, não é uma receita de bolo. Ali, ele traz diversos verbos para conceituar o tratamento de dados. Mas veja que é toda operação que utilize dados pessoais. Mas quem que utiliza esses dados pessoais? Quem utiliza é o controlador e o operador. Que aqui nos incisos 6 e 7 são conceituados como o controlador sendo uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, enquanto, por sua vez, o operador é a pessoa natural ou jurídica, também de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, pessoal, aqui a principal diferença entre o controlador e o operador é o poder decisório. Em outras palavras, o operador, eu vou até anotar isso porque é extremamente importante. O operador, ele atua em nome do controlador. O operador, ele atua em nome do controlador, enquanto este tem o poder decisório sobre o tratamento dos dados pessoais coletados dos titulares. Essa daqui é a principal diferença entre controlador e o operador. Sempre que vocês tiverem dúvida se é operador ou se é controlador, vejam o poder decisório. Quem tem o poder decisório do tratamento de dados? É a empresa B ou a empresa A? Com isso, vocês saberão identificar quem que é o operador e quem é o controlador dos dados pessoais nessa situação. Então, nós estamos aí quase no final do nosso bloco de aula. Nós temos, então, dados pessoais comuns, né? Nome, CPF, telefone,
e-mail e tantos outros. Dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, dados de saúde, dados relacionados à raça, à religião, além de outros. O titular de dados é sempre pessoa natural. Pessoa jurídica nunca será titular de dados pessoais, nunca, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, pessoa jurídica será titular de dados. Então, ó, PJ não é titular. Tratamento de dados é toda operação com dados pessoais, como nós vimos. Não se esqueçam, são inúmeros verbos que estão ali no inciso 10 do artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. Em compreender esses conceitos, pessoal, é extremamente importante para nós entendermos a aplicação simplificada e diferenciada da LGPD para as microempresas e empresas de pequeno porte. É com base nisso que nós vamos compreender o objetivo da proteção de dados pessoais por meio da adoção de medidas relacionadas à segurança da informação, à governança de dados e à gestão de riscos. Sem isso, é impossível nós lidarmos e orientarmos de maneira qualificada, de maneira certeira, os nossos clientes, sejam eles pessoas jurídicas, sejam eles pessoas físicas, seja num programa de conformidade, seja porque alguma empresa violou os direitos dos nossos clientes, pessoa física, e utilizou de maneira indevida os dados pessoais desses clientes, desses titulares. Então, no próximo bloco, nós iremos estudar alguns conceitos relacionados, à segurança da informação e dados pessoais. Faremos aí uma pequena introdução sobre segurança da informação e estudaremos com um pouco mais de profundidade o princípio da segurança previsto ali na Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de encerrarmos, eu gostaria já de deixar a indicação para vocês de um livro que traz a LGPD comentada, artigo por artigo, que na minha opinião é o melhor livro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é esse daqui. É o LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, comentada. O meu é a 4ª edição de 2022. Ele é coordenado pela Viviane Nóbrega, ex-juíza do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e pelo Renato Opsi-Blum, fundador, sócio-fundador do escritório Opsi-Blum Advogados Associados. E além disso, nós temos aí outros autores que comentam artigo por artigo, inciso por inciso, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bloco, dessa nossa pequena introdução à Lei Geral de Proteção de Dados. No próximo bloco, eu aguardo vocês para, como dito, conversarmos sobre segurança da informação e dados pessoais. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é aqui, o Leonardo Mattioli. Mandem suas dúvidas, seja pela área do aluno aqui do i9 Educação ou lá pelo Instagram. Será um prazer respondê-los. Um grande abraço e eu vejo vocês daqui a pouco no nosso segundo bloco, onde nós vamos estudar as medidas de segurança da informação. Um grande abraço e até daqui a pouco.